o papel da África na nova ordem mundial. Bom, nós vamos ver aqui que o fim da Guerra Fria teve muitos impactos sobre o continente africano. Ao mesmo tempo em que eles estavam divididos aí entre as superpotências União Soviética, Estados Unidos, ou seja, socialismo e capitalismo, acontecia a descolonização, aconteciam conflitos civis, aconteciam a subida de governos muito autoritários em vários países do continente africano. Então, geopoliticamente, socioeconomicamente, a África ela foi muito afetada. Só que começou a ocorrer manifestações populares, protestos, conflitos, buscando o quê? Uma política mais democrática. E houve uma ocasião em que esses protestos ficaram conhecidos como Primavera Árabe e fizeram muito sucesso aí na Tunísia, porque diante das manifestações populares, o líder ditatorial se viu obrigado a pedir asilo na Arábia Saudita. Então ele renunciou. E as coisas na Tunísia foram melhorando lentamente. Só que isso não ocorreu em todos os países que passaram por esses protestos, por essas reivindicações populares. Nem todos foram bem-sucedidos. Como aqui vem trazendo dois exemplos, o do Egito e o da Líbia. No Egito, a população ela conseguiu fazer com que o seu líder, o seu representante político, fosse julgado e preso. Já na Líbia, houve uma insurreição popular muito grande, o que acabou levando ao assassinato do então presidente na época. Só que as coisas, elas não ocorreram de uma forma tranquila. Por quê? Porque a Líbia ela se tornou um país que até hoje vive conflitos civis. Então ela não se organizou, ela não se reestruturou democraticamente, politicamente, não fortaleceu suas instituições, não deu abertura para a população. E no caso do Egito, depois de conseguir julgar e prender o seu líder político, no momento em que eles conseguiram ter eleições livres, que o presidente assumiu, os militares foram lá e tomaram o poder novamente. Ou seja, eles também não foram bem-sucedidos nessa luta pela democracia. Mesmo com toda essa organização popular, mesmo com todos esses governantes derrubados. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre a África do Sul. A África do Sul era considerado o país mais desenvolvido entre esses países africanos, entre os países africanos. Então, economicamente, estava um pouco mais avançado. Só que havia uma questão muito grave, que é o apartheid, é a segregação racial. Vamos compreender, então, como isso funcionava. O governo, ele determinava, vamos chamar de favelas, né? Os locais onde essas pessoas viveriam. Então, essas pessoas, elas estavam à margem da sociedade, né? Nos chamados bantustões. Então, aqui o governo organizava a pessoa que era considerada negra, aqui a pessoa de cor, aqui a pessoa que tinha características indianas, e assim por aí ele separava os grupos. Quem não quisesse morar onde o governo determinava, porque era tudo dividido em etnias, era obrigado. Não tinha opção, não tinha escolha. Por que ele fazia tudo isso? Porque havia uma gigantesca diferença, um abismo gigante
entre a população branca, que era a minoria, e a população negra. Os brancos, eles tinham uma educação muito superior à dos negros. Eles tinham direito à saúde. Então, eles podiam andar pelas ruas tranquilamente, entrar nas lojas, e os negros não podiam ter isso. Então, na década de 80, a África do Sul, ela ficou assim muito isolada a nível internacional. Por quê? Porque os países não aceitavam, não entendiam, não compreendiam o porquê dessa segregação racial. E a partir do momento que começaram a ter grandes revoltas, por quê? Porque a população nunca se calou. Então eles continuavam promovendo seus conflitos, suas reivindicações, suas manifestações, até que não teve mais como conter isso aí. O apartheid, ele era justificado legalmente. Ele foi um regime adotado por um pastor protestante que legalizou esse regime e assim foi mantendo ele por muitos e muitos anos. Então, no meio de todas essas reivindicações externas na África do Sul, juntando com as reivindicações internacionais, Nelson Mandela foi solto. E nesse momento, ele se une ao último presidente branco da África do Sul, que foi o Frederick de Klerk, o último presidente branco. Então eles buscaram derrubar e conseguiram derrubar esse regime do apartheid. E logo em sequência eles receberam o Prêmio Nobel da Paz. E nas eleições livres multirraciais que aconteceram depois, Mandela foi aclamado como o novo presidente da África do Sul, escolhido pela maioria dos eleitores. Bom, uma coisa importante aqui que nós precisamos destacar é que na África do Sul, que nos países africanos, mesmo que tenha havido a descolonização, que eles tenham conseguido sua independência, nunca deixou de haver por parte dos líderes políticos uma ligação com os ex-colonizadores. Tanto que durante a segregação racial, durante vários momentos aí da história dos países africanos, os líderes vão acabar fazendo com que os povos, com que a população seja serviço de baixo preço, seja produto de baixo preço. Por quê? Porque a vida dessas pessoas era negociada. Essas pessoas, elas tinham que continuar trabalhando para os europeus que tinham lá suas fazendas na África, sem as mínimas condições de saúde, de higiene, de educação, de habitação, de alimentação. Elas eram obrigadas a trabalhar para eles de acordo com o serviço que eles exigissem que elas fizessem. E o governo forçava essas pessoas a atender o interesse desses europeus. O que eu quero deixar assim como reflexão para vocês a partir desse tópico é que nós precisamos pensar no que o ser humano é capaz de fazer para obter o poder. E que as populações, que as pessoas de uma forma geral, elas ficam abandonadas à própria sorte quando os interesses de seus governantes se sobrepõem ao que é melhor para a maioria. E uma outra reflexão que nós precisamos ter é que ninguém nasce racista. A questão do racismo, ela foi criada por povos
que se achavam e se consideravam superiores a outros. E o que enfraqueceu a África, no sentido de escravidão, no sentido de exploração, tanto antes em seu passado, quanto agora ou há pouco tempo atrás, como na Guerra Fria, por exemplo, é o fato de que as nações elas não estavam unidas brigando contra um inimigo comum. Elas se tornaram inimigas umas das outras. E um povo que não se unifica, ele não tem poder para lutar contra a agressão, contra a subjugação e contra a perseguição, e nem contra a corrupção, que foi o que aconteceu em países da América Latina, aconteceu e ainda acontece em países da América Latina, em países da América do Sul e na África.